Anunnaki, os Elohim, a encarnação e a criação da humanidade. Olá, sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Anunnaki Origens. Episódio 03. A máscara e o rosto. O primeiro século após a desencarnação dos Anunnaki não foi marcado por caos, foi marcado por ordem excessiva, aquela ordem rígida, desesperada, de quem tenta provar que pode substituir o que não pode ser substituído. Ninurta governava Dinipur, a cidade que El Enlil designara como centro de comando. Sentava-se em um trono que fora construído para um corpo de 2,15 metros. Seu corpo de 1,90 metros parecia menor nele, quase perdido, uma criança vestindo roupas do pai. O trono era de uma liga metálica que os Anunnaki deixaram, fria, lisa, com propriedades que os humanos ainda não compreendiam. Não enferrujava, não aquecia ao sol e, quando Ninurta se sentava, emitia um tom subsonoro que deveria ser reconfortante, mas que ele sentia como pressão. Ele vestia o meur, que fora de El. Não cabia perfeitamente, era largo demais nos ombros, longo demais nas pernas, mas os técnicos humanos que serviam na corte não podiam modificá-lo. O tecido, aquela ligação de fibras monomoleculares e campos de contenção, respondia à sua bioassinatura de forma errática. Às vezes fluía como deveria, outras vezes endurecia como couro morto, outras ainda pulsava em cores que não correspondiam a seu estado emocional. Senhor, disse Lugal Ema, um dos administradores humanos. Os relatórios de Eridu. A produção de grãos excede a cota em 15%. Ele corrigiu-se rapidamente. O Sr. Ea, antes de sua transição, estabeleceu protocolos para redistribuição. Devemos segui-los? Ninurta olhou para o homem. Lugal Ema era velho, 50 anos, quase o dobro da idade de Ninurta, e carregava a marca de quem vivera sob o governo direto dos Anunnaki. Seus olhos, quando olhavam para Ninurta, não viam um jovem, viavam uma lembrança. E isso era pior que desrespeito. Os protocolos de Ea, disse Ninurta, e sua voz saiu mais alta que necessário, ecoando na câmara vazia. Foram estabelecidos para condições que não mais existem. Nós... Ele enfatizou o pronome, como se precisasse se convencer. Não somos eles. Não podemos operar como eles operavam. Novos protocolos serão estabelecidos. Mas, Senhor... Lugal Ema hesitou. Os campos de Eridu foram projetados por... Eu sei quem os projetou. Ninurta levantou-se, e o movimento foi rápido demais, quase violento. O meur endureceu subitamente, tornando-se armadura em vez de vestimenta, e ele sentiu o peso constrangedor de estar preso no próprio traje. Eu sei, mas eles se foram, e nós estamos aqui. E se quisermos que qualquer coisa funcione, precisamos aceitar que não somos. Ele parou, engoliu. Que operamos de forma diferente. Ishkur abaixou os olhos, não por submissão, por piedade. E Ninurta viu isso. Saia, disse ele, baixo. Estabelecerei os novos protocolos amanhã. Quando o velho administrador saiu, Ninurta permaneceu imóvel no centro da câmara. Tocou o meur, tentando acalmar o tecido. Ele falhou. O traje permaneceu rígido, frio, uma prisão de tecnologia que não reconhecia seu comando. Por que não funciona? Perguntou ao vazio. Por que nada funciona como deveria? Não houve resposta. Não havia mais respostas. Apenas o zumbido subsonoro do trono e o silêncio de 12 consciências que, em algum lugar além da forma, ouviam, mas não respondiam. Em Eridu, Ningishzida operava de forma diferente. Não governava. Explorava o complexo de laboratórios que EA deixara, câmaras de engenharia biológica, bibliotecas de cristal que armazenavam informação em estruturas moleculares, equipamentos que os humanos chamavam de mágica, estava sob seu controle, e ele usava-o com uma curiosidade que seus criadores não previam. A estrutura óssea, disse ele,
mais para si mesmo que para os assistentes humanos que anotavam. Pode ser reforçada sem perda de flexibilidade. Os Anunnaki Ele usava o termo no passado, sempre no passado agora. não fizeram isso porque não precisavam. Seus corpos eram suficientes. Mas os humanos comuns Ele apontou para um esqueleto que flutuava em um campo de contenção. quebram-se, envelhecem, falham. Por quê? Um assistente, Gudu, respondeu. Porque foram feitos assim, Senhor, para serem temporários. Ningishizida sorriu. Era o sorriso que incomodara ele, que agora incomodava seus próprios servidores. Curioso, quase infantil, completamente desprovido da gravidade que se esperava de alguém com sua aparência. Temporários. Repetiu. Uma palavra interessante. Os Anunnaki eram temporários também. Apenas não sabiam, ou sabiam, mas não aceitavam. Ele moveu-se até um tanque onde um feto humano flutuava em solução nutritiva. E se fizermos algo que não seja temporário? Algo que persista? Senhor. Gudu hesitou, Os protocolos de IA proíbem. Eia se foi. disse Ningishizida. E pela primeira vez, o sorriso desapareceu. E deixou-me no comando, não seus protocolos. Ele tocou o tanque. O campo de contenção respondia à sua presença, não tão bem quanto respondia aos Anunnaki, mas suficientemente. O feto moveu-se. Uma contração involuntária, Vamos tentar. disse Ningishizida. Reforçar a telomerase. Reduzir a taxa de erro na replicação celular. Criar algo que dure. Isso seria imortalidade, Senhor. Imortalidade. Ningishizida repetiu a palavra como se provasse seu sabor. Uma palavra que eles usavam. Mas nunca alcançaram, não é? Porque no fim, mesmo eles Ele gesticulou para o teto, para além dele. se foram. Então talvez imortalidade não seja ausência de morte. Talvez seja ausência de medo da morte. Ele não esperou resposta. Começou a trabalhar e seus assistentes, humanos que haviam servido aos Anunnaki, agora servindo a ele, trocaram olhares que Ningishizida não viu. Olhares de preocupação. Porque o jovem que parecia um deus, que falava como um deus, que operava a tecnologia de deuses, estava começando a fazer coisas que os deuses não faziam. Experimentos que não tinham autorização, modificações que não seguiam protocolo. E pela primeira vez alguém pensou, e se ele não for como eles? E se for pior? Marduk estava em Babilônia, antes que Babilônia existisse como cidade. Era um acampamento então. Tendas de couro, fogueiras, um rio que mais tarde seria chamado Eufrates. Ele não governava de trono. Governava de pé, entre os homens com as mãos sujas de barro e sangue. Mais alto! Disse ele, observando a construção de uma muralha de adobe. E mais espesso. Não para defender de humanos, para defender de... Ele hesitou, buscando a palavra. de eles. Os construtores, humanos comuns, não os refinados como ele, não compreendiam. Defender de quem? Os Anunnaki se foram. Os filhos eram aliados. Quem restava? Marduk não explicava. Não podia explicar. Porque seu medo, aquele medo humano, biológico, que sentira na câmara de Saqqara, não tinha nome racional. Era medo do vazio. Medo de ser visto pelas consciências que agora permeavam tudo, mas não respondiam. Medo de ser julgado e encontrado inadequado. Senhor. Disse Tubal, um dos chefes de construção. Os homens perguntam se você é um deus, ou um homem, ou algo entre. Marduk olhou para suas mãos. Mãos que pareciam as dos Anunnaki, dedos longos, pele pálida, unhas perfeitas, mas que sangravam quando feridas, que doíam quando queimadas, que envelheceriam. Digam a eles. Disse ele, e sua voz era mais baixa que o normal, quase um sussurro. Que sou o que restou, quando os deuses se foram. E que, se quiserem sobreviver, precisam me ouvir. Tubal não se moveu. Havia algo nos olhos âmbar de Marduk, uma intensidade que não era completamente sã. E se eles não quiserem ouvir? Perguntou o construtor, ousado demais. Marduk sorriu. Não era o sorriso de Ningishizida, curioso, aberto. Era um sorriso fechado,
que não alcançava os olhos. Então mostrarei a eles Disse ele. o que acontece quando não se ouve. Naquela noite, 3 construtores que haviam questionado as ordens de Marduk desapareceram. Não foram mortos. Marduk não tinha estômago para matar diretamente, ainda não, apenas removidos, enviados para trabalhos distantes, para locais onde não poderiam falar. E Marduk, pela primeira vez, sentiu algo que não era medo. Sentiu poder. O poder de silenciar, o poder de remover, o poder de fazer o mundo se conformar à sua vontade, mesmo que apenas em pequena escala. Foi agradável. Mais agradável que o medo, mais agradável que a dúvida. E, como todo prazer biológico, criou desejo demais. A revolta dos Igigi. Eles eram chamados de Igigi, aqueles que observam e veem, mas sua função não era observação, era trabalho. Trabalho braçal, contínuo, exaustivo, nas minas de Abzu, nos campos de extração, nas construções que os Anunnaki deixaram inacabadas. Não eram humanos, não eram Anunnaki, eram funcionais, criados para força, não para inteligência, para resistência, não para criatividade. Robustos, 2 metros de altura, em média, musculatura densa, ossos reforçados, mas com mentes que operavam em loop simples. Receber ordem, executar, repetir. Os Anunnaki os mantinham estáveis através de presença. A simples proximidade de uma consciência Elohim, mesmo em corpo glorificado deteriorado, tinha efeito calmante, organizador, quase hipnótico. Os Igigi não questionavam porque, na presença dos Anunnaki, não podiam questionar. O campo de consciência superior suprimia a emergência de dúvida, mas os Anunnaki se foram e os Igigi permaneceram. O turno não termina. Disse Enuji, supervisor dos Igigi, para um grupo que tentava descansar após 18 horas de trabalho contínuo. A cota não foi atingida. O Igigi que liderava o grupo, eles não tinham nomes individuais, apenas designações funcionais, mas este era conhecido como Jiguno por sua força em comum. Olhou para o supervisor, seus olhos, pequenos em relação ao crânio massivo, mostraram algo que Enuji não reconheceu imediatamente. Cansado. Disse Jiguno. A palavra saiu como um rosnado, voz profunda, articulação limitada. Muito cansado. Não relevante. Disse Enuji, repetindo o que aprendera com os Anunnaki. Função exige execução. Execução exige... Cansado! Jiguno gritou, e o som foi físico, uma onda de pressão que fez Enuji recuar. Sempre trabalho! Nunca parar! Nunca! Ele buscava palavras que não possuía. Nunca senti bom. Sempre dor. Sempre peso. Sempre... Ele parou, porque, pela primeira vez, sentiu algo além de cansaço. Sentiu raiva. Raiva que não tinha objeto definido. Raiva que era simplesmente reação biológica à privação contínua. E naquela raiva, algo mudou. O campo que os Anunnaki deixaram, aquele campo de vigilância silenciosa, de presença sem forma, não alcançava os Igigi como alcançava os humanos. Os Igigi eram estreitos demais, cognitivamente. Não tinham a abertura para a intuição, para sonho, para inspiração, mas também não tinham a abertura para a calma, para a aceitação, para a resignação que a presença Elohim impunha. Eles estavam, de certa forma, livres. Livres de influência, livres de direção. E essa liberdade para mentes que só conheciam comando era terror. Jigunu olhou para as mãos grandes, grosseiras, capazes de esmagar pedra, mãos que construíram, escavaram, carregaram, mãos que nunca tocaram outro ser com ternura, que nunca criaram nada que não fosse ordenado, que nunca foram suas. Não, disse ele, e a palavra foi clara, articulada, completamente nova em sua boca. Não mais. Ele moveu-se, rápido demais para Enuji reagir.
As mãos que esmagavam pedra encontraram o pescoço do supervisor. E, pela primeira vez na história da Terra, um ser criado para servir matou seu mestre. Não foi assassinato, foi expressão. A única forma que Jiguno tinha de dizer: existo, sinto, e isso que sinto não cabe na função que me deram. A revolta se espalhou como fogo em campo seco. Não porque os Igigi tivessem organização, não tinham, mas porque cada um deles, isoladamente, chegara ao mesmo limite, o mesmo cansaço, a mesma raiva, sem nome. E a morte de Enugi, um supervisor, não um Anunnaki, mas o único símbolo de autoridade disponível, foi permissão para fazer o que não podiam fazer na presença dos verdadeiros deuses. Eles não tinham plano, não tinham objetivo, apenas movimento. Saíram das minas, das construções, dos campos, marcharam, não para lugar nenhum, apenas longe, longe do trabalho, longe da dor, longe da função que definira sua existência. E em sua marcha, encontraram humanos. Ninurta recebeu a notícia em Nippur. Não através de comunicação direta, os dispositivos que os Anunnaki deixaram falhavam cada vez mais, exigindo reparo que ninguém sabia fazer. Recebeu através de mensageiro humano, suado, terrorizado, que descreveu coisas que saíram da terra, monstros que destruíam tudo em seu caminho. Ididi, Disse Ninurta, e a palavra saiu como maldição. Eles não podiam, não deveriam. Ele moveu-se, rápido demais para os conselheiros humanos acompanharem. O Meur, finalmente respondendo à sua urgência, fluía agora como deveria, mercúrio vivo, proteção e exibição simultâneas. Ele montou o veículo que os Anunnaki deixaram, uma plataforma que flutuava sobre campos de repulsão, que ele operava com habilidade nunca completamente dominada, e voou para o sul. O que encontrou foi caos, não batalha, não guerra, caos. Igigi que destruíam construções sem razão, que atacavam humanos sem propósito de conquista, que gritavam sons que não eram palavras, apenas expressão de dor, liberada finalmente. E, no centro Jiguno, Ninurta desceu da plataforma. Seu Meur pulsava em tons de âmbar e vermelho, alerta, perigo, medo que ele não admitia. Ele era mais baixo que Jigunu, 1,90 m contra 2 metros e muito menos robusto, mas era refinado, geneticamente otimizado, educado por deuses. parem! Disse ele, e sua voz carregou a timbração, que aprendera com El, autoridade, comando, expectativa de obediência. Retornem às funções. Isso é desvio. Isso será corrigido. Jiguno olhou para ele, e pela primeira vez viu algo que reconheceu, semelhança, não identidade. Ninurta era claramente diferente, mais frágil, mais quebrável, mas semelhança suficiente para que uma pergunta emergisse, pela primeira vez, na mente limitada do Igigi. Você. Jiguno articulou lento, como se a própria pergunta fosse esforço físico. Você é deles. Eu sou Ninurta. Respondeu, e a resposta soou vazia mesmo para ele. Filho de El. Herdeiro de... não Deus. Disse Jiguno, e a constatação foi lógica, quase infantil em sua simplicidade. Você cheira diferente. Sente diferente. Ele aproximou-se e Ninurta recuou involuntariamente. Você é igual a nós. Mais que eles, mas igual. A revelação foi terrível em sua clareza. Jiguno não tinha palavras para mortal, biológico, finito, mas tinha olfato, no sentido mais amplo, a capacidade de sentir campo, de perceber diferença entre consciência Elohim e consciência encarnada. E Ninurta, apesar de suas aparências, cheirava a humano, a finitude, a limitação. Não. Disse Ninurta, e a negação foi desesperada. Não sou igual a vocês. Sou... que... Jiguno inclinou a cabeça,
genuinamente curioso. O que você é? A pergunta pairou no ar poluído de poeira e sangue, e Ninurta, pela primeira vez, não teve resposta, porque ele não sabia. Não era Anunnaki, não tinha seus poderes, sua estabilidade, sua consciência expandida. Não era humano comum, tinha sua aparência, seu treinamento, sua tecnologia. Era liminar, uma máscara sem rosto por trás. Eu sou. Ele começou e parou. Jigunu esperou. Pela primeira vez, não com raiva, com algo que poderia ser piedade, se sua mente permitisse a emoção tão complexa. Você não sabe. Disse Jigunu. Finalmente. Eles deuses sabiam. Sempre souberam. Você não sabe. E isso... Ele tocou o próprio peito, onde algo queimava. Isso é pior. Pior que trabalho, pior que dor. Não saber o que é. Ele girou, de costas para Ninurta, e gritou para os outros Igigi, um som que não era palavra, apenas chamado. E eles responderam, centenas deles, que emergiam das minas, dos campos, das construções, respondendo não a comando, mas a reconhecimento de que alguém finalmente via o que eram, de que sua dor tinha testemunha. Ninurta permaneceu imóvel enquanto eles marchavam. Não para ele, longe dele, para o leste, para as montanhas, para qualquer lugar que não exigisse função. Ele não os impediu. Não podia, e pela primeira vez admitiu isso. Quando retornou a Nippur, não relatou fracasso. Relatou reorganização de força de trabalho, redistribuição de recursos. Mentiras que os administradores humanos anotaram, que mais tarde se tornariam história, que ocultariam a verdade de que os filhos dos deuses não podiam controlar o que os deuses deixaram. Mas naquela noite, sozinho em sua câmara, Ninurta olhou para o Meur que falhava, para o trono que não cabia, para as mãos que tremiam, e sentiu algo que não tinha nome. Não era medo, não era raiva, era solidão. Solidão de ser visto como Deus, sabendo que não era. Solidão de herdar poder, sem herdar estabilidade. Solidão de ser máscara, quando o rosto por trás não existia mais. E, nessa solidão, emergiu o primeiro germe do que viria a ser seu destino, a necessidade de provar que era digno, de provar que podia controlar, de provar que a máscara era de fato rosto. A primeira guerra. Ningishzida ouviu sobre a revolta dos Igigi e não se surpreendeu. Eles eram ferramentas. Disse para Gudu, enquanto examinava amostras de tecido Igigi que chegaram a Eridu. Ferramentas sem usuário. O que você faz com uma ferramenta que não pode mais ser usada? Descarta, senhor. Ou transforma. Ningishzida sorriu, e o sorriso carregava algo novo, ambição, talvez. Ou apenas curiosidade sem freios. Mas para transformar, precisa compreender. E eles... Ele apontou para as amostras. Não querem ser compreendidos, querem apenas parar. Ele não enviou ajuda a Ninurta. Não porque não pudesse. Tinha recursos, tinha tecnologia, tinha conhecimento que Ninurta não possuía. Mas porque, pela primeira vez, viu vantagem na fraqueza do outro. Ninurta falha, disse para si mesmo, nas noites seguintes. El falhou antes dele. A linhagem do comando falha. Talvez seja hora de outra linhagem. Ele não pensava em termos de poder. Ainda não. Pensava em termos de função. Alguém precisava fazer o que os Anunnaki faziam. Alguém precisava saber. E se Ninurta não podia, quem melhor que ele, que estudava, que compreendia, que criava? Mas a criação, sem a estabilidade da consciência Elohim, tinha consequências. Seus experimentos com longevidade, com imortalidade, como chamava, produziram resultados. Não os que esperava. Criaturas que não envelheciam, mas que também não viviam. Que respiravam, mas não sentiam. Que existiam em um estado que não era vida nem morte, apenas persistência. Falha, disse ele, observando um sujeito que deveria ter 20 anos, mas mostrava centenas em olhos vazios. Falha técnica, preciso ajustar. Mas o que ajustar?
Ele não tinha os conhecimentos de EA, não tinha acesso aos campos de informação que os Anunnaki usavam. Tinha apenas intuição, e intuição sem base era perigosa. Marduk, por outro lado, viu na revolta dos Igigi uma oportunidade. Eles são força. Disse para Tubal, enquanto observava relatórios que chegavam de espias. Força sem direção, sem comando, imagina? Ele sorriu, e o sorriso era fechado, calculado. Se tivessem direção, se tivessem propósito. Eles mataram supervisores, senhor. Destruíram construções. Não são confiáveis. Confiança. Marduk repetiu a palavra como se provasse veneno. É luxo de quem tem escolha. Eu não tenho escolha. Ninurta não pode controlá-los. Ninguicida não quer. E eu? Ele aproximou-se de Tubal, e seus olhos âmbar brilharam. Eu preciso. Ele não explicou o que precisava. Não podia, porque não sabia. Apenas sabia que havia um vazio dentro dele. Vazio que o poder preenchia temporariamente, vazio que o controle distraía, vazio que, na ausência de ambos, se tornava a agonia. Encontre-os. Ordenou. Os líderes. Os que falam. Diga-lhes que Marduk oferece algo diferente. Não trabalho, não função, propósito, pertencimento. Diga-lhes que ele entende o que é ser entre. Não Deus, não humano. Algo que precisa ser mais. Tubal obedeceu. E, pela primeira vez, os 3 filhos dos Anunnaki estavam em caminhos que se cruzariam. Ninurta tentando recuperar controle, Ningishzida buscando conhecimento além dos limites, Marduk acumulando poder para preencher vazio. A revolta dos Igigi não foi suprimida, foi absorvida, transformada, redirecionada e, naquele processo, algo novo emergiu na Terra. Não mais o governo divino dos Anunnaki, mas a política dos filhos. Competição, aliança, traição, guerra. A primeira guerra verdadeira da história humana não foi entre humanos. Foi entre aqueles que os humanos chamariam de deuses, mas que eram na verdade apenas crianças geneticamente refinadas, tentando usar ferramentas que não compreendiam para preencher vazios que não podiam nomear. E, em algum lugar além da forma, 12 consciências vigilavam, sentiam, e pela primeira vez desde a desencarnação, sentiram algo que não esperavam: arrependimento, não pela decisão de partir, mas pela crença de que seus filhos poderiam ser estáveis o suficiente para continuar a missão. Porque a missão, a experiência da matéria pelo Criador continuava, mas agora, através de nós, de consciência, que não sabiam que eram nós, que não sabiam que transmitiam, que não sabiam que, em sua competição, em sua dor, em sua busca desesperada por significado, estavam cumprindo exatamente o que fora designado: sentir intensamente a condição de ser limitado. A era dos Anunnaki havia terminado. A era dos filhos havia começado, e ela seria, de formas que nenhum deles previra, muito mais humana. Tem coisas que não são feitas para todos, e essa church é uma delas. Tem coisas que a gente veste porque fazem sentido por dentro. Essa church não explica o mundo, só revela quem está atento. Essa church não tenta convencer ninguém, ela simplesmente encontra quem faz sentido com ela. Não é uma church feita para chamar atenção, mas para ser percebida por quem está atento. Holograma histórico. Encontre a sua t-shirt. Anunnaki, os Elohim, a encarnação e a criação da humanidade.